Pessoal, vamos lá. Então, obrigado, né, pela participação de vocês. Hoje a gente sabe que o que tem de conteúdo aí né, inunda nossas vidas, né? O que a gente sabe que tem de grupos de WhatsApp e tudo, e de muita coisa por aí. E a gente até, né, quem está no grupo com a gente do TED WhatsApp lá da Inspin, quem não está, a gente pode mandar o convite aqui, o Estevão, o Anny pode mandar aqui no chat aqui o link. A gente até evita mandar muita coisa, a gente prefere, de fato, fazer alguns poucos encontros, alguns momentos que sejam bem relevantes, né? E do que ficar fazendo toda hora só para estar lá e dizendo que está lá, sem ter muita coisa para dizer. Então, a gente está aqui e, naturalmente, né, quem é parceiro nosso sabe que tem uma reunião semanal, a gente discute as coisas bem mais a fundo, e quem não é parceiro nosso, que entenda, né, que a gente faz esse acompanhamento semanal e ali tem muita pauta. Mas quando tem algumas coisas que são, né, momentos importantes aí, a gente faz esse encontro aí. A gente tem alguns outros formatos também com os nossos parceiros, né, com alguns que a gente seleciona algumas pessoas para tratar uma pauta específica e a gente agrupa, né, por afinidades. Então a gente tem uma série de outros encontros, outros formatos que não esse, mas aí que a gente vai trocando. Então a gente sabe, né, os parceiros que estão aqui sabem que podem ter a gente aí a qualquer momento, pode ativar. Quem não é ainda também, né, fica à vontade, tem o grupo do WhatsApp, tem, enfim, uma série de formas, e-mail, pode chegar até a gente pelo site, chega até a gente. Nós estamos, de fato, né, a gente fala muito aqui, né, na equipe, muito orgulhoso, né, porque a gente se sente realmente cumprindo nossa missão quando a gente está ajudando, independente se é parceiro ou não. A gente sempre, né, às vezes tem gente que, esse ano, principalmente, todo mundo sabe que foi um ano difícil, e alguns parceiros que estavam com a gente passaram uma situação muito difícil mesmo, e a gente continua dando apoio e tal, porque a gente sabe que isso é passageiro, né, em volta, mas a gente, de fato, fica feliz em ajudar. É um ano que a gente cresceu, né, de fato, também, né, por essa situação, mais escolas foram procurar ajuda e a gente estava ali, então a gente está crescendo o número de parceiros e isso a gente também fica muito orgulhoso e muito feliz. Então, agora é isso, gente, vamos lá conversar sobre um tema que sempre é pauta, né? Essa época do ano, né? E até um pouco antes a gente começa a ativar isso, mas agora a gente viu que era um momento legal de falar. A gente sempre fica medindo a temperatura pelos nossos parceiros. Quando começa a surgir muito burburinho, vamos, agora é hora da gente falar, para a gente não falar antes de as pessoas estarem com foco para ouvir. Então, agora, claramente, o que a gente vai falar aqui fica mais apropriado aí para todo mundo encaixar e sair fazendo ação e não ficar só numa conversa de conteúdo aberto. A gente gosta de todo o conteúdo que a gente faz também ser alguma coisa muito prática para aplicar mesmo. Então, esse formato que a gente faz aqui de um webinar, na verdade, aberto pelo Zoom, que a gente vai dar um momento para vocês falarem, para trazer dúvidas práticas mesmo, que não necessariamente a gente precisa ser o único a responder, né? Outras pessoas aqui podem responder. Então, eu vou conduzir aqui, tem o time todo da Spin que está aqui também, né? Uma parte, na verdade, o time todo não, tem uma parte do time aqui, e a gente depois pode, né, ir respondendo cada um, trazendo. Vamos lá, sempre colocando um pouco as questões aí do webinar, sempre é legal lembrar, a gente está gravando, tá bom? Então, para quem quiser depois compartilhar aí com a equipe, tudo sempre é útil. Já falamos aqui, quem entrou depois, tem um link que a gente mandou, pode até reenviar, que é do grupo do WhatsApp lá. Quem não tiver com a gente, né, é um lugar que às vezes a gente manda alguns conteúdos que são interessantes, e a gente está sempre mandando o que a gente está fazendo de conteúdo. E então, eu vou fazer uma parte mais expositiva no começo e depois deixar para ter mais troca, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente preparou aqui, né? Quando a gente se juntou aqui para preparar esse webinar, a gente está muito olhando essa... A gente vai falar bastante da rematrícula, mas é muito ligado com a matrícula, né? Muitos dos processos que a gente faz aqui também é ligado com a matrícula nova, né? A captação de novos alunos, mas a gente está focando bastante na rematrícula e depois a gente pode colocar um conteúdo específico com as peculiaridades da matrícula, tá bom? A gente produziu um e-book também sobre esse momento agora da rematrícula. Quem não recebeu, não viu ainda, também sugiro aqui, Anny ou Estevão, coloca aí o link aqui para as pessoas baixarem, né? Mas acho que boa parte de vocês aqui talvez já tenha tido acesso. Mas a gente vai sempre tentando organizar e sistematizar um pouco de como está isso, mas hoje a gente vai trazer um pouquinho mais prático, né? Uma discussão um pouco mais concreta aí. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, sempre está ligado ao, vamos dizer, que momento que faz a rematrícula, enfim, né? A gente já está discutindo com muitos já começaram, outros não. O que a gente sempre fala e continua batendo na tecla, e quem está com a gente sempre vai ouvir isso, e a gente vai sempre assistir aí, o quanto antes fazer a rematrícula, melhor, né? Começar o processo de rematrícula, melhor. Por que isso é importante? Porque quando você começa o processo de matrícula,
você começa a partir, né, de definir o início e depois um prazo para isso terminar. Terminado o prazo, você começa a identificar onde estão as suas fragilidades, né? Quem são aquelas famílias que já contratarem você, bom, baixa a guarda ali, mas aquele que não rematriculou ainda, você tem que ficar um pouco mais de olho, e aí você tem que ter tempo para trabalhar com ele, para não ficar em cima da hora. Então, se a gente faz uma coisa que deixa lá para dezembro, janeiro, você já não tem o que fazer, né? Você começou a ver que as pessoas não estão rematriculando e você não tem mais tempo de margem de manobra. Então, a gente realmente propõe sempre que faça o quanto antes possível. E é um processo que é natural, né? E a gente sabe, né, trabalhando no Brasil inteiro, cada estado tem uma dinâmica diferente, mas ainda assim a gente propõe, a gente não fala de antecipação de rematrícula, a gente fala de fazer a rematrícula no tempo certo, né? Então, sempre a gente propõe que seja aí no começo aí do segundo semestre, então algumas localidades já dá para começar em agosto, setembro, outras tem que ser um pouquinho mais para frente, mas muito assim, não passar de outubro, e esse ano vai ser fundamental para que isso aconteça. E não tem que ter medo disso, né? Quando coloca isso para as famílias, não tem que ter medo. A ideia é que a gente coloque a rematrícula e habilite ela para que ela aconteça, e dando benefícios e facilidades, mas também é que todo mundo sabe que onde de fato funciona uma rematrícula rápido, né? Quer dizer, eu lanço uma rematrícula e ela acontece, isso acontece em escolas lotadas, né? Em turmas lotadas, isso acontece, todo mundo tem medo de ficar sem vaga. Mas quando você tem vaga, a família tem muitos que vão deixar lá para frente, e tudo bem. Isso é normal, é da dinâmica do jogo. Só que o que a gente propõe é que as pessoas que já estão aptas, que podem fazer e fazem a rematrícula, ela tira aquilo lá, tem uma questão psicológica mesmo, né? Quando ela já fez aquilo, isso sai do campo da ansiedade dela de ter que tomar uma decisão, ver como é que vai ser e tal, e ela já tira aquilo do radar dela. E aí, as que não fizeram, a gente também já sabe quem são, para a gente começar a fazer uma ativação e ver como é que é. E pode ser que o cara fale, não, ó, tá tudo certo, eu vou continuar, tô só esperando o 13º e tá tudo bem, mas você sabe com quem você tem que falar, né? Você tira do seu universo todo, uma parte vai pagar, e a parte que não paga, você vai fazer um trabalho ali. Então, por isso, a gente continua recomendando que essa rematrícula, quem ainda não começou, que o faça. Então, a gente vai dar uma repassada pelo processo geral aqui, e vale para todo mundo revisitar se for alguma coisa por trás aí, mas vamos lá. Quando a gente está falando, então, dessa rematrícula, vamos separar aí, vocês vão ver o e-book lá, tem 10 passos, enfim, mas na verdade, se a gente fosse agrupar em três grandes frentes aí, uma está muito ligada à definição de toda a mecânica, né, como é que ela vai acontecer, como é que vai ser esse processo da rematrícula. Um segundo momento, que é a divulgação, que é quando, de fato, você leva para suas famílias a divulgação disso. E um terceiro momento, que é esse acompanhamento e mais o corpo a corpo, né, para, de fato, ser efetivo. Né? Depois que a gente comunica, a gente tem que fazer um trabalho de acompanhar no corpo a corpo para fazer com que essa rematrícula aconteça. Tá bom? Quando a gente fala da rematrícula, né, da mecânica, que é o primeiro item que eu falei para vocês, dos três, o primeiro passo que tem que ficar claro aí, e este ano vai ser um ano bem especial, é um pouco da política de preços, né, e descontos. A gente tem vários anos aí sempre uma questão que é sempre delicada, né, mas esse ano mais, a gente sabe das dificuldades que as famílias enfrentaram, a gente sabe das dificuldades que a escola enfrentou, né, de toda a sua fragilidade aí financeira que aconteceu, mas ainda assim não dá para fugir do problema, porque a definição tem que acontecer, né. E aí são alguns pontos que a gente acompanhou aí que pintaram de principais dúvidas. A gente tentou percorrer por boa parte deles, lógico, com os nossos parceiros nas reuniões, mas a gente tem um e-book sobre isso também. Então, vou pedir aí para a Anne divulgar também. Tem um e-book da rematrícula, do reajuste, né, o que a gente propõe. Mas vamos colocar os principais pontos que apareceram aí nessa questão do preço. A primeira é a dúvida se deve ou não fazer o reajuste, né? O reajuste ou se mantém a mensalidade como está esse ano. A gente fez aí a pesquisa, né, para saber um pouco como é que foi esse processo, e no geral, né, a gente fez essa pesquisa, talvez esteve, eu não vou me lembrar, mas deve ter alguma coisa de uns 20 dias atrás, não sei nem se é tudo isso, talvez um pouco menos. 32% ainda não tinha definido se ia dar reajuste, 19% tinha definido que ia dar 19%, que não ia dar reajuste, desculpa, 19% falou que não ia reajustar, e 32% falou que ia dar de 3% a 5%. E aí depois, para mais, é o que sobrou aí, né? Um pouco em torno de 15%, 16%, ia dar um pouco mais que isso. O que a gente tem acompanhado aqui, o que a gente recomenda sempre, né? A inflação vem, né? E isso não está na mão de vocês, né? É uma coisa que vai acontecer. Essa inflação vai acontecer. Hoje, né, cada um está acompanhando, essa inflação vai bater, sempre bate no dissídio, né, dos professores, né, acho que é bem provável que os sindicatos, a grande maioria, não vá discutir ganho real esse ano, mas a discussão vai estar, sim, no mínimo, de uma recomposição da inflação.
E a projeção que tem hoje já está beirando, quem está acompanhando, né, em 3,5, 4, quer dizer, ou seja, se você não dá um reajuste, esse dinheiro sai diretamente da margem da escola, né? Porque os custos continuam ali, não sei que você faça um trabalho de redução de custo, mas se você não fizer nada, o seu custo vai aumentar em 3,5%, então você pega o seu faturamento do ano, faz isso multiplicado por 3,5%, e estou dando um índice mais ou menos, tá? Tá tendendo para mais, e essa é uma composição de vários indicadores, mas se você pegar o seu faturamento anual e multiplicar por esse valor, vai 5%, é um impacto muito grande. Então, não dá esse reajuste, você vai abrir mão disso como recurso. O anfitrião desativou meu som, hein? Vou me sacanear aqui. A gente fala Desculpa aqui, aí. tudo bem? A gente fala aqui que é isso. Se você não dá esse reajuste, vai direto da margem, né? Então tem que colocar uma atenção muito grande. E a gente sempre fala que é isso, né? A gente acompanha escolas há muito tempo, tem até quem conheceu o Eugênio, que teve aqui num webinar com a gente, acho que foi no final do ano passado, e a gente falou bastante disso com ele. Ele trabalha com a escola há mais de 30 anos nessa parte financeira. Ele falou, cara, nunca vi, já vivi época de hiperinflação, já vi em todo momento. Não é porque você vai dar um aumento de 3% que a família vai deixar de estar com você, né? 3%, 5%, ou uma coisa perto aí, pode até ser um pouco mais. No individual, né? Nesse book a gente faz até uma conta lá, imagina uma mensalidade de R$ 500. Quando você fala de 5%, você está dando 50, R$ 25 de aumento para a família, né? Não é uma coisa que é totalmente fora da casinha. Mas para a escola aquilo faz muita diferença, né? Então, aqueles R$ 25 vezes o número de alunos, vezes 13 parcelas, faz muita diferença. Então, a gente realmente recomenda que esse reajuste seja dado sim. E aí você pode até discutir as negociações individuais, tudo bem, né? As negociações individuais vão acontecer. A gente sempre lembrando aí para ficar atento com o microfone, para não deixar. Mas sempre ficar essa questão do reajuste, né, é importante. Depois, a gente, quando está falando da rematrícula, né, definindo o reajuste, né, o preço, como é que vai ser, a gente estimula, né, e propõe que tenha estímulo, sim, para que a rematrícula seja feita com antecedência. E esse estímulo não sugerimos que seja em não dar reajuste para o ano que vem, e sim discutir facilidade de pagamento, ou seja, parcelar isso em várias vezes, né, ele pode começar a fazer esse pagamento a partir de agora, ou você dá um desconto para quem fizer dentro daquele período que você estabeleceu com matrícula, mas para a primeira parcela, né? Para a primeira, né? Cada estado faz, tem gente que cobra 13 parcelas, tem gente que cobra 12, mas vamos dizer, é o primeiro, e não na anuidade, tá? Então, isso é o que a gente propõe aí que seja feito. E a gente tem esse ano duas coisas que estão aí em pauta também, que a gente tem acompanhado com todos os clientes, cada um está adotando uma conduta diferente, a gente não tem uma definição, e não pode ser nossa, claramente, isso é de cada contexto, mas que qual que vai ser a política com inadimplentes, né? Inadimplência esse ano subiu muito em todos os lugares, a gente sabe que isso é um problema, mas a gente sabe que tem famílias muito parceiras que passaram por dificuldades, que estão numa inadimplência, às vezes foi demitido, mas a experiência, né, de fato tem uma percepção de que isso é transitório, daqui a pouco ele vai conseguir um emprego, e aí vai proibir a rematrícula sem acertar a inadimplência, que é o que costuma ser praxe, né, no recorrente. É uma decisão que tem escola que está sendo mais aberta a isso, e principalmente fazendo essa leitura, né, de quem de fato é parceiro e merece essa consideração, e de quem ali, né, historicamente é mais malandro, e aí talvez não valha ser muito condescendente, mas sem dúvida é uma forma diferente do que foram todos os anos, né? Então, como vai ser tratada a inadimplência? E a outra coisa também é qual a política com quem cancelou, né, ou trancou matrícula ao longo desse ano, né? Aquele que continuou pagando, né, principalmente na educação infantil. Todo mundo sabe aí que foi o lugar mais difícil, né? Quem continuou pagando e a gente reconhecer que ali essa família está legal, mas aí o cara que saiu é um bom cliente também, de uma certa forma, que ele já é alguém que estava ligado com a escola, alguma coisa, mas também a gente tem encontrado nas escolas políticas mais duras, quer dizer, quem saiu vai voltar pagando matrícula, vai fazer tudo como se não tivesse nada, sem nenhuma caridade. E tem escola que fala, eu preciso me recuperar e eu vou entender que o movimento de boa parte dessas famílias que saíram, trancaram, porque passaram por uma dificuldade, então eu vou ajudar elas a voltar e vou tentar fazer. Então, não vamos definir aqui, mas nós estamos tentando, o caminho que a gente está fazendo aqui é levantar todos os pontos para vocês discutirem quando a gente está falando dessa definição de política de preço e descontos. Então, lembrando que eu falei da mecânica, né, o primeiro item, e dentro da mecânica esse é o primeiro ponto a ser discutido. Segundo ponto que a gente fala aí da mecânica também, que é legal lembrar,
é a questão do contrato, né? Todo mundo acho que está atento a isso, né? Todos os sindicatos aí estão levantando atenção, mas quem ainda não olhou, tem ajustes no contrato a serem feitos para que, como não sabemos exatamente como é que vai ser o ano que vem, então atividades remotas e tal, a gente tirar, pelo menos na questão do contrato, a argumentação para os pais de que, mas você, né, tinha um contrato aqui para cumprir tal coisa, você não cumpriu. Então, que a gente deixe lá previsto, tem até, quem quiser depois ativa a gente aqui, a gente tem algumas referências para passar para vocês, mas que fala que, por motivo de força maior ou qualquer coisa que seja, as aulas podem ser dadas de forma remota. Ontem, acho que até teve aquela aprovação, né, do Conselho de Educação, de que 2021, né, pode ainda atividades remotas aí ao longo do ano, porque não sabemos ainda como é que vai voltar. Então, deixe isso previsto no contrato, além de também ter muita gente aí falando da questão da LGPD, que muitas escolas não ajustaram no contrato para isso. Então, vale sempre ter uma revisão. Os sindicatos podem ajudar, a gente pode dar alguma referência, outras escolas parceiras, isso é legal todo mundo trocar aí, tá bom? Definido o preço, a questão do contrato, definir as datas de lançamento e finalização do prazo de rematrícula. Sempre tem que ter um começo e um fim, né? Então, você vai fazer um lançamento de rematrícula, vou começar de tal data até tal data, e as condições são essas. De novo, tem que ter benefícios para que isso aconteça. Depois que esse prazo acontece, aí começa uma discussão mais individual, outra aí precisa pensar nas políticas pós também, mas a intenção é que a gente deixe a maioria das pessoas com esse prazo bem estabelecido aí. E depois, o treinamento para a equipe, né? Quer dizer, toda a equipe que está ligada ali à rematrícula, né? Mas não só ali, como também a equipe pedagógica, né? Os coordenadores, todos precisam estar atentos a como é que está essa mecânica. Então, saber, a gente vai fazer um processo de rematrícula que começa de tal data e termina tal data. Nós decidimos dar o reajuste ou não decidimos dar o reajuste, fizemos isso aqui. Quer dizer, todo mundo tem que estar com a resposta na ponta da língua, porque no final, né, no dia a dia, né, quando a família vai lá, é muito provável que ele vai reclamar, às vezes, uma reunião com o coordenador. Fala, mas vocês deram reajuste, que absurdo. Então, se o time todo não está muito apropriado do porquê foi dado o reajuste, né, de por que é importante, quer dizer, estamos sensíveis que é um momento delicado para cada família, mas a gente, como escola, para a gente preservar a nossa saúde financeira, para continuar aqui operando, a gente precisa dar reajuste. E se alguém tiver uma dificuldade particular, que venha falar com a gente está sempre aberto para falar isso. Que foi também que a gente sugeriu ao longo da pandemia toda, né? Evitar descontos coletivos e tratar mais descontos individuais. Alguns lugares foi possível manter isso por mais tempo, outros lugares, né, mantiveram até o final, outros tiveram que fazer antes. Teve lugar que teve legislação que não permitiu isso, mas sempre essa política de, né, traz o seu caso individual e eu trato você, porque, né, quando eu dou um desconto geral, tem gente que acha que aquilo é pouco, porque não vai resolver o problema dele, e tem gente que não precisaria daquilo e você deu. Então, a gente sempre propõe que isso vá, né, de uma forma mais organizada. Então, feito esse treinamento para a equipe que organiza tudo isso, a gente vai um pouco para os momentos de divulgação, né? E aí isso vai também entrar na formação da equipe, mas eu vou entrar na questão da divulgação. Então, fechamos o primeiro capítulo da mecânica aí com os pontos que a gente foi falar. Tá legal? Pessoal, eu vou percorrer, né, como eu falei, né, até acho que 11h30, 11h40 no máximo, aqui pelos pontos, e aí depois a gente abre um pouquinho mais para dúvidas, vão marcando se tiver algum ponto aí específico, tá legal? O segundo ponto que a gente coloca aí, que é a divulgação, né, desse processo, é sempre fazer isso de uma forma muito atraente, né, muito atrativa, assim, na verdade, né? Você criar um processo onde a gente sempre fala disso também, né, para as escolas. Quando a gente está falando de rematrícula, a gente esquece, né? A gente acha, bom, ele está com a gente aqui, vai continuar e está legal, vou mandar o processo de rematrícula, faz aí. E a gente esquece que todo ano é uma nova oportunidade de você repactuar o que você vai fazer, encantar de novo e fazer um novo momento de vendas, né? Às vezes as relações vão se esfriando ao longo do tempo, né? E aí esse é sempre o momento de você falar, ó, estou aqui, o que a gente acredita, reafirmar o que a gente acredita. Então, é bem importante colocar atenção nessa divulgação, né? A gente até no e-book colocou um capítulo à parte ali, mas o mais comum a fazer, né? O primeiro momento, a gente recomenda sempre, as famosas reuniões aí com os pais, né? Que acontecem agora no segundo semestre, já começar a falar, bom, o que fizemos ao longo desse ano, né? Quais são as dificuldades, mas também tudo que a gente passou, então é contar muito pelo que passou o percurso da escola, e o que vem para o ano que vem, né? O que nós estamos vendo para frente. E lembrar sempre que a gente tem momentos muito peculiares que são os anos de transição, né, de segmento. Então, do G5 para a educação, para o Fundamental 1, do Fundamental 1 para o 2, ou anos iniciais, anos finais, do final do Fundamental para o médio. Esses são os anos que as famílias começam a procurar outras escolas porque estão com alguma dúvida, né? Então, aquelas escolas que vêm
historicamente de educação infantil sabem, quando chega lá no 5º ano, começa aquela história, não, meu filho brincou bastante agora, eu adoro a escola, mas agora é a hora de procurar uma escola que ele vai estudar de verdade, né? Então, a gente sabe que sempre tem um ponto aí importante para a gente olhar, então, essas reuniões são bem fundamentais. E aí é importante, né, todos os gestores, aí, mas vocês, né, os mantenedores, estarem muito apropriados disso, para montar um roteiro para essa reunião, né? Não pode deixar de ser falado o que vem pela frente. E nesse ano as famílias, obviamente, vão estar com uma série de dúvidas, às vezes até críticas do que aconteceu ao longo deste ano, e a escola tem que estar ali, não colocar embaixo do tapete, expor mesmo, falar, gente, esse foi um ano difícil para todo mundo. A gente se reinventou, fez aqui, tem coisa que a gente ainda vai melhorar, mas o que eu afirmo para vocês é que tudo que a gente tem construído aqui é com, né, a gente se preparou desse jeito, e está pronto, e ainda o que não está bom vai ficar bom. E que o ano que vem a gente não sabe como é que vai ser, né? Poucos lugares a gente tem acompanhado assim, onde já se abriu a escola, diminuiu um pouco a tensão, né? No geral, todo mundo está mais, bom, legal. Então, eu já entendi, estamos de volta no jogo, pode ser que tenha uma coisa para lá ou para cá, mas baixou um pouco a ansiedade da incerteza, e onde ainda não abriu, essa ansiedade da incerteza permanece. Então, a família está tentando com que a escola dê uma certeza para ela que não é possível dar, mas o que a escola pode dar de certeza? É falar assim, independente do que vai acontecer, se vai ser remoto, se vai ser presencial, eu te garanto que eu vou cuidar do seu filho e o meu foco, né, é na aprendizagem dele. Então, nós vamos focar isso. Então, tudo que a equipe puder dar de caminhos, de segurança, de olhar, de que a gente vai estar, seja no remoto, seja no presencial, atendendo o que é o objetivo principal da escola, que é a educação do filho, essa segurança precisa ser passada e, de fato, tem que ser uma convicção, né? Então, se entre o time tem alguma dúvida, se entre o time tem alguma dúvida, é importante ter essas reuniões que sempre tem, né, de equipe, né, na escola, passar, gente, tem alguma coisa que tem uma insegurança do que a gente vai fazer, ou alguém está com uma dúvida, alguém está insatisfeito com o que a gente está fazendo, porque essa fragilidade é onde vai aparecer no dia a dia. Mas uma vez que isso foi construído, tem que ser comunicado de uma forma bem inteligente, né? Então, as reuniões são o primeiro momento que isso é feito, né? E aí fala do projeto e tal, e fala, ó, aí está dada a largada para o processo de rematrícula, vocês vão receber os comunicados devido, como é que acontece, e aí esses comunicados têm que ir na sequência, se não antes, enfim, aí cada um vai definir o cronograma, mas pelo aplicativo, por e-mail, enfim, sempre da forma mais eficiente para que a família tenha a informação. Esse momento é legal, a gente também ficar atento um pouco sempre a gente está falando muito da jornada, da experiência do usuário, né? A experiência da família que está lá. Tem que ser uma informação muito clara e esse momento a gente tem que falar muita coisa, né? Prazo de pagamento e tal. Então, às vezes tem um momento, né, que você fala, uma introdução, um texto falando, ó, esse ano foi bacana, vamos assim, o ano que vem vai ser legal, do mantenedor, de alguém que está ali como líder e falando uma mensagem legal para as famílias, né? E não dá para deixar de falar o que aconteceu esse ano, tem que falar do que aconteceu esse ano, o que a gente espera para o ano que vem. E aí depois a parte operacional que pode vir uma coisa atrelada, um anexo, alguma coisa, e está aqui, ó. Então está aqui as instruções para vocês fazerem. E a gente também tem que colocar atenção, né? Não vamos entrar no detalhe aqui, mas muitas escolas aí cuidando bem, e que a gente recomenda que seja feito isso mesmo, de como esse processo de rematrícula pode ser feito de forma remota, né? Então, onde tem essa dificuldade de ir lá para a escola, não, mandar material, contrato digital, enfim. Então, tem parceiros aí que têm ajudado as escolas, a gente pode ajudar com alguma ponte, com algum outro aí, para dar um apoio, mas é importante vocês promoverem essa experiência, né? Algumas escolas não vão conseguir, né? As menores também é um pouquinho mais fácil, mas as maiores, principalmente, é melhor você conseguir dar essa experiência. Então, essa divulgação, olhem com carinho, não esqueçam, né, que, de novo, é um momento de encantamento, um momento de venda, não é porque o cara já está na escola há 2, 3, 4, 5 anos que ele já está feliz e que a coisa vai para frente, é o momento de fato, trazer de novo para perto, tirar os problemas ali do que acontece, então, isso é bem importante mergulhar. O último comentário que eu faria ainda nessa parte da comunicação, a gente tem feito aí um exercício com boa parte dos nossos parceiros também, que é de trazer isso para uma coisa bem concreta, né? Então, eu falo assim, né, a gente faz isso aqui, ó, se eu fosse um pai de fora dessa escola e que estou insatisfeito com o ensino remoto da minha escola, como é que você me convence que o seu é melhor? Porque a gente está no momento que todo mundo está falando que está fazendo o ensino remoto, todo mundo está fazendo. E a gente fala aquele exemplo da reciclagem também, né? Todo mundo fala que é sustentável, e tem o cara que é sustentável, que põe uma cesta de lixo reciclável lá e que não está nem aí, e tem o cara que olha o modelo de negócio inteirinho em cima da questão da sustentabilidade, né, em todos os aspectos, né, social, econômico, ambiental e tudo,
Então, agora ficou num lugar que é muito difícil você discernir, para um pai discernir o que cada um está fazendo. Então, eu trazer muito concretamente o que nós estamos fazendo este ano para entender a dificuldade da família. Então, nós estamos fazendo isso aqui, estamos dando apoio para isso. Eu sei que em casa está difícil de organizar, a gente colocou uma equipe de psicossocial lá para ajudar na rotina. Estou pegando o exemplo de um parceiro nosso aqui. Mas a gente está fazendo aula de reforço com um grupo reduzido, a gente está fazendo tal coisa. Então, tudo que você puder elencar de coisa palpável e concreto, vale para as famílias que estão na escola, porque às vezes a gente subentende que eles estão olhando tudo que está sendo feito pela escola e não é verdade, né? Os pais nem todos acompanham todo o dia a dia da família, principalmente para os mais velhos. E para os que estão chegando também, né? Quer dizer, você vai tentar provar e falar o que está acontecendo, né? O que está fazendo. Então, falamos da mecânica, falamos da divulgação. E, por último, o mais importante está ligado ao acompanhamento, né? Uma vez que foi lançada a rematrícula, aquele processo, começar a olhar no 1 a 1, né? E aí tem formas para que isso aconteça, né? Primeiro, todo mundo sabe aqui que os inadimplentes que já estão mapeados, vamos ter um problema com esses caras, né? Então, já vamos começar a falar com eles, chamar as famílias, vem cá, tô vendo que você está com uma dificuldade, como é que está a sua perspectiva para o ano que vem? Precisamos pensar junto uma solução aqui, porque você sabe que para a gente inadimplência é um problema, e tem que ter muita fala afirmativa aí de que a escola depende do seu pagamento para operar, então é uma contrapartida. Eu estou cuidando do seu filho com todo o cuidado, tem uma equipe investir em treinamento para a professora investir em tudo para não deixar a peteca cair com o seu filho, e o que eu preciso é que você me ajude a manter essa questão da adimplência sua. Então, você está numa situação, como é que a gente chega num caminho junto aqui? E aí vai nas estratégias de negociação. Sempre, a gente já falou no outro webinar que a gente teve aqui, este ano, mais do que nos outros, né, quem está fazendo esse processo tem que ter uma escuta muito atenta, tem gente que de fato está fragilizada emocionalmente, gente que perdeu emprego, gente que mais do que nos outros anos, então tem que acolher, mas depois de acolher, tá bom, como é que a gente vai para a solução? Né? E construir um processo muito legal. Além dos inadimplentes, as famílias que cancelaram, como a gente falou, né, é um público que também já está aí, que você pode mandar, vi que você cancelou, não está com a gente aqui, mas a gente lançou a rematrícula ou a matrícula, então, estamos aqui à disposição. De novo, né, entendendo que esse cara tem alguma relação com a escola, principalmente aqueles que saíram por dificuldades mesmo, não por oportunismo, esses caras a gente tem que trazer para perto e falar, sei que você passou por uma dificuldade, mas estamos aqui de novo, como é que a gente traz de volta? E aí cada escola usando a sua política que foi definida lá na mecânica, de quão, vamos dizer, amigável vai ser essa conversa, ou quão facilitado vai ser o pagamento, a reentrada, né? Então, acho que isso é o terceiro ponto. E aí, o mais importante para fazer todo esse trabalho, né, depois o processo de rematrícula, é fazer um acompanhamento mesmo com aqueles que estão... Como é que está essa rematrícula, né? E a gente sempre fala disso, isso são dados, a gente sempre fala aqui que tem que trabalhar a partir de dados, né? Então, quem está com a gente sabe aí um pouco da planilha que a gente faz de acompanhamento, né, do engajamento das famílias. Esse acompanhamento do engajamento das famílias, eu vou apresentar aqui um modelo, ele dá para a gente um modelo... O Estevão, aquele lá tá preparado lá, não? Tô sim. Tá, então deixa eu só colocar a tela aqui, porque eu estava colocando a tela errada. Mas o que a gente quer olhar aqui, de fato, é isso aqui, ó. Quando a gente começa a acompanhar as rematrículas, né, então imagina cada um dos alunos que tem, né, nas turmas, e a gente começa a acompanhar quem já fez a matrícula, reserva de vaga, né, quer dizer, alguém que já está aqui. Então, de um universo de um determinado número de estudantes aqui, a gente sabe que já a soma disso aqui, desses 42, por exemplo, nós estamos com 34 já rematriculados, ou seja, 81% rematriculou. Legal, é um número bacana, mas onde é que eu olho, né, os pontos? Né? Se eu pegar uma média de rematrícula aqui, que foi no total, acho que é 67 aqui, né, Estevam? Então, a gente tem que olhar onde que está abaixo, né? Onde que a coisa está menor, né? Onde que o problema está menor. Tudo que estiver abaixo da média, a gente tem que tentar trabalhar com mais atenção. Então, quando a gente olha por segmento aqui, por exemplo, né, que é natural, né? Nós temos uma média de 67 que fizeram rematrícula, mais reserva de vaga foi 79, né? Quando eu olho um determinado segmento aqui, vamos falar só a matrícula, está 67. Eu olho que na educação infantil está com 55, eu sei que ela está com um problema maior do que o Fundamental 1 e também o ensino médio aqui também está, nesse exemplo aqui que a gente está dando também está. Então, a gente começa a focar esforço, e quando a gente olha por turma ou por ano, você vai ver que normalmente você tem uma média de 67, por exemplo, você vai ter uma turma que está com uma dificuldade específica, né? Então, a gente tem que tratar ali. Então, esse processo de ter os dados para vocês trabalharem, né, para você olhar,
é o que vai te ajudar a ser mais assertivo. A gente sempre fala disso, né? Historicamente, a escola tem um comportamento reativo na rematrícula, né? Ele vai pegar lá no começo do ano e falar, bom, perdi tantos alunos, né? E sendo que a gente tem desde janeiro, vocês têm isso, né? Desde o dia 1 de aula, mas agora, claramente, você já consegue mapear como é que está, e aqui são dados de quem rematriculou e não rematriculou, mas aquela planilha também parte do que a gente fala de um qualitativo, que a gente chama de planilha de semáforo também, né? Que a gente mapeia todos os alunos que têm apresentado insatisfação ao longo do ano, porque a gente sempre fala disso, né? A gente, principalmente quando a escola vai crescendo, você conhece muito bem aqueles que te elogiam muito, você conhece muito bem aqueles que falam mal de você pra caramba, e você tem uma massa muito grande de gente que é silenciosa. E normalmente as evasões que acontecem, que surpreendem a escola, são dessa massa silenciosa. Então, quando você consegue identificar quem que são desses silenciosos que estão, de uma certa forma, com algum tipo de objeção, é ali que a gente tem que atacar. Então, se a gente está agora em outubro, né, a gente identifica essas famílias que estão ali nessa camada silenciosa, e eu começo a fazer um trabalho agora, é bem melhor do que chegar em novembro, dezembro, que fala, e aí, você não vai rematricular? Pô, e aí o cara fala, pô, na hora que eu estou aqui para reclamar, você nunca me liga, mas na hora de rematricular, você me liga, né? Então, esse trabalho preventivo, a evasão, a gente sempre fala disso tem que ser uma cultura, e até quando a gente olha, por exemplo, o ensino superior, ele é muito maduro nesse processo, né? Ele tem uma certa, né, quem já acompanhou grandes grupos aí, como é que é o processo, tem um mapeamento de todos os alunos, e quando começa a aparecer, por exemplo, faltas, começa a aparecer inadimplência, começa a aparecer alguns indicadores, já tem um modelo preditivo que esse cara aqui provavelmente vai evadir. E aí tem toda uma estratégia de como é que eu tento trazer aquele cara de volta para o jogo, né? Como é que eu tento trazer aquele cara para lá. A escola tem uma relação bem diferente de um ensino superior, né? Que paga mês a mês ali, que às vezes é o próprio estudante que está pagando, não necessariamente é diferente. Mas o máximo que a gente puder se aproximar desse modelo preditivo é o que a gente tenta construir aí com os parceiros, com a Inspin, mas todo mundo tem que fazer de alguma forma, né? Gente, então, o que eu queria percorrer era isso, né? Como eu falei, um tempo mais dispositivo, e agora eu queria abrir um pouco mais para dúvidas, né? Então, queria colocar aí quem quiser contribuir, poderia trazer aí coisas, senão a gente também vai propondo coisas. Posso falar um pouquinho? Claro, André. Eu trabalhei em uma escola que no período de rematrícula sempre encaminhava para os pais uma avaliação de qualidade. E assim, os donos sempre comentavam, falavam, nossa, eu não sei até que ponto foi bom, porque ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé. Porque ele falava, expõe as minhas fragilidades e eu tenho que dar um retorno, um feedback para todas essas famílias, e de preferência de maneira geral. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, Sobre boa, como né? você pensa. Também, quando a gente está falando da retenção, né, como um todo, a gente fala muito dessa cultura de escuta, né, das famílias, né? A gente está no dia a dia da escola, a gente acha que a gente está escutando as famílias e não está, efetivamente, né? Quando você faz, eu estou sempre no corredor, mas a gente sempre ouve as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, os parceiros, os que reclamam, e a gente não ouve aqueles que ficam quietos, né? Isso sempre acontece. E até quando você fala de gestão de equipe, por exemplo, é totalmente diferente quando você tem um processo formal de feedback. Eu estou sempre falando para a minha equipe o que eu gosto deles e o que eu não gosto. Quando você fala assim, agora eu vou ter uma reunião de feedback, o que sai naquela reunião é totalmente diferente, totalmente não, mas tem muita coisa que sai naquela reunião que não sai no dia a dia. Porque fala assim, agora eu estou a fim de conversar com você, então me ajuda. Então nós fazemos com todas as escolas aqui, propomos sempre, uma frequência de pesquisa, né, o NPS, né, a gente tem várias pesquisas que acontecem, né, uma que é bem profunda, que olha os atributos de valor, tenta pegar com as famílias o que elas reconhecem de valor, e uma que a gente vai monitorando mais, que é o NPS, para quem não conhece também é legal dar uma investigada, chama Net Promoter Score, uma metodologia bem estabelecida aí, atua em vários segmentos, a Netflix, Apple, todo mundo fala qual é o seu NPS, que é uma nota que provavelmente todos vocês já responderam no particular, que é no 0 a 10, quanto você indicaria esse negócio para um amigo ou família. Aquilo tem uma metodologia que define quem são os promotores, quem são os detratores. Então, André, o que a gente propõe sempre é que isso seja feito ao longo do ano, para você poder ouvir, e é isso que você falou, assim, a pior coisa que pode ter é ter medo de ouvir o que o seu cara quer falar para você, né? Quer dizer, esse é o pior hábito que você vai ter, né? Não quero fazer uma pesquisa que eu não quero saber. Então, em vez dele falar para mim, deixa ele falar mal para todo mundo, né? Fala para todo mundo que ele encontrar no churrasco, deixa ele falar para todo mundo. Então, o que a gente fala sempre assim, não varre para baixo do tapete. E ali é legal. E a gente sempre fala, quando você faz uma pesquisa e ouve, você tem 3 condutas para ter ali. Uma, nossa, esse cara está reclamando e ele tem razão. Eu preciso juntar meu time e tentar corrigir isso. O que ele está reclamando não faz sentido. A outra é falar, o que ele está reclamando não é que eu não faço. Eu faço, mas eu não estou comunicando para ele. De alguma forma, não está chegando para ele o que eu faço. Ele não está reconhecendo. E não é culpa dele, é culpa sua.
lógico que comunicação sempre é complexo na escola, é uma via de duas mãos, tal, mas, quer dizer, eu não estou conseguindo ser eficiente para que ele entenda o que eu estou fazendo. E a terceira é, às vezes, a família está pedindo para você, ou está reclamando de coisas que você não dá conta de fazer. E está tudo bem você falar, ó, isso que você está me pedindo, eu não consigo fazer. E tudo bem você falar isso, porque, ó, isso aqui, pelas minhas convicções, eu não faço isso, ou qualquer coisa que defina o que é, você pode falar que não está fazendo. Então, a gente sempre dá o exemplo, sei lá, aquela escola que é muito de vestibular e está lá e acha que tem que pegar no terceiro ano e massacrar de conteúdo. É uma metodologia que eu não estou criticando. Pode ser uma estratégia, não tem problema, a escola que vai definir. Mas se chega um pai que está matriculado naquela escola, que sabe que é aquela estratégia, e fala, acho que meu filho está muito cansado, eu acho que você podia dar menos lição de casa para ele fala, meu, posso te falar? Você me contratou para passar no vestibular. E eu acho que o jeito de passar no vestibular é esse. Então, é o que eu faço, né? Então, é isso, mas não pode ter. Agora, o único ponto que fica aí, André, é isso, né? Quando você faz isso, a gente quer de fato que seja uma coisa genuína, né? E a partir de uma pesquisa, você ouve quais são os pontos, e o trabalho do NPS se conclui quando você trabalha todos aqueles caras que são seus detratores e tem um trabalho para fazer. Quando você está mandando perto do processo de matrícula, estou te mandando a rematrícula e o NPS aqui, parece tipo, cara, na hora de rematricular, você quer perguntar como é que tá. A gente recomenda assim, faz sim, né? Você está com a gente aqui, conversa um pouco mais com a Anne para pensar nessa estratégia e tudo, mas é importante fazer sim. Mas sempre tentando falar assim, é para ser genuíno, né? Não é para falar assim, ó, agora que eu vou rematricular, me fala aí qual é que é para eu poder tratar. Então, acho que esse é um ponto para a gente falar. Escolas que fazem isso continuamente, soltarem agora, é tranquilaço, tranquilo. Mas escola que nunca fez fazer agora, tem um jeitinho melhor de fazer que a gente pode desenhar uma estratégia junto. Mas é importante ouvir, tá bom? Quem mais tem aí algum ponto? Vamos tentar trazer aqui, sempre aqueles processos voluntários ali. Mônica, você tem alguma pergunta aí? A gente tem discutido bastante aí, não sei se, acho que a Mônica está aí, né? Tá aí, tudo bem? Você, acho que poderia até contar um pouco quando a gente falou muito dessa história da comunicação, das reuniões, né, com as famílias agora, né? Você está aí em Salvador, semana que vem em recesso, na volta do recesso, reuniões com famílias, início da campanha de rematrícula. Conta um pouco como é que você está planejando esse processo das reuniões, o que vocês vão fazer, como é que vai ser. Pronto, na verdade, a SPIN me acompanha muito de perto nesse processo e está me ajudando a pensar e a estruturar a rematrícula de uma forma muito mais racional, né? No sentido do... Há muito tempo as escolas saíam do lugar, e nós gestores também, da questão dos dados, do quantitativo. Eu vi London apresentando a planilha, nossa escola já usa desde o ano passado, e o quanto ela facilita e valida a tomada de decisões. Então, acho que mais importante é você usar isso como tomada de decisões. Não é mais uma planilha apenas, não é mais um trabalho, porque se for mais um trabalho, ela não vai alcançar o seu objetivo. Mas é muito interessante que agora a gente está buscando nessa planilha revisitá-la, para saber também, então a gente tem aí uma captação de alunos dessa planilha também, que é muito interessante, esse é o primeiro ponto. E de acordo com a pergunta de London, nós estamos pensando na rematrícula em alguns parâmetros. Primeiro, a comunicação com as famílias. Como é que eu vou comunicar como será o ano de 2021 numa demanda tão incerta desse cenário em que nós estamos vivendo? Então, acho que as maiores possibilidades que a gente tem é a comunicação. Então, eu estou me preocupando muito com essa comunicação, por isso que nós vamos instituir. Primeiro, instituímos uma pesquisa para sabermos qual é a intenção das famílias para o ano 2021. Depois desse movimento, nós estamos instituindo as reuniões sistematizadas e em pequenos portes, porque quanto mais perto da família, se você faz uma reunião, principalmente virtual, muito grande, né, talvez a família não se sinta à vontade de dialogar com você. Então, a gente optou em fazer por segmentos essas reuniões, né, e abrir a campanha de rematrícula falando um pouco do que fizemos em 2020, né, porque as famílias, o London sempre diz que as famílias esquecem muito rápido, né, então, para que elas não esqueçam, somente no momento onde a gente está vivendo,
as dores das famílias, e a gente não pode não perceber esse ponto como um ponto importante para a escola. A escola teve suas dores, mas as famílias também teve suas dores, nós precisamos validar as dores das famílias. A partir daí, nós vamos falar sobre essa história, ouvir as famílias, colocar a campanha de rematrícula, porque quanto mais a gente demora de montar a campanha de rematrícula, mais distante da sua família você fica, porque essa família vai estar antenada em outros espaços, então é o que o Lando sempre falou, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente fazer isso, mais perto das nossas famílias a gente vai estar e vai estar entendendo qual a intenção dela. Então, a intencionalidade da família é muito importante, porque ainda dá tempo de reverter, né? Nesse momento tão difícil, a retenção na rematrícula é um dos pontos marcantes da escola. Nós não podemos deixar quem está com a gente ir embora. E, para isso, a gente precisa ter uma comunicação eficiente e eficaz nesse processo. Então, a gente vai ter essas reuniões, uma semana de reuniões. Depois, nós vamos ter uma semana também de reuniões pedagógicas, voltada mesmo para a família e o pedagógico e o aluno, ou seja, a gente lança a campanha, depois a gente atende as famílias mais no pedagógico, e no final a gente atende essa família numa última semana, mais mexendo no emocional, mais ouvindo as suas inquietações. A demanda socioemocional eu não acho como uma dificuldade, mas sim como uma potencialidade do trabalho da escola. Então, é assim que a gente estruturou o nosso trabalho de rematrícula para 2021, 2020/2021. Legal. Acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Legal, Mônica, legal. E a gente fez aí só legal, né? A gente falou muito da comunicação, a gente fez um workshop legal, né? Juntando toda a equipe aí, tanto a pedagógica quanto de captação ali, para alinhar, né, essa fala, né? O que a gente está fazendo, né? Esse trabalho aí com a Mônica, a gente fala muito de falar com essa assertividade, né? O que está fazendo, como ela falou, as pessoas esquecem, então vale falar o que foi feito, todas as ações que foram feitas e tal. Acho que legal. Obrigado aí, Mônica, pela contribuição. Foi um prazer estar com vocês. Guilherme, você está ouvindo aí, Guilherme? Não. Eu não sei se está aí. O Guilherme está aqui, só não sei se está ouvindo. Fala, tudo bem? Posso te jogar umas perguntas cabeludas aí? Pode. Como que você vai Eu imaginei que você ia fazer isso, aí rapaz. Boa. Tá com barulho. Legal. Eu queria te perguntar como é que você tá olhando a questão do reajuste, da inadimplência e das famílias que saíram. Como é que acho que afinal muitas escolas estão com dúvida como lidar aí. Como é que vocês definiram aí pelo Bienska uma estratégia aí? A gente já definiu o reajuste, né? E a gente fez justamente a conta que você falou, né? Algumas parte da direção achou que não devia dar reajuste, mas aí eu mostrei que o dinheiro que ia deixar de receber era impossível não receber e que era muito melhor discutir com alguém que fosse pedir algum desconto do que eu não dar o reajuste. Até porque hoje, por conta da pandemia, eu tenho mais ou menos 5 famílias que estão com desconto diferenciado. Então, os outros não estão com desconto diferenciado porque provavelmente, né, a renda está dando para pagar a escola. Então, a gente já definiu o reajuste, ficou em 5%, já mandamos agora, inclusive. Acabou de chegar aqui, né, já que eu sou pai também, acabou de chegar o informativo de matrícula, inclusive. Aí vai ter o recesso semana que vem, a gente saiu adiantando o envio das coisas. Segunda-feira, dia 19, começa o processo de matrícula já. Com relação a tu perguntasse o que mais? De inadimplente e quem saiu da escola. A inadimplência a gente vem sempre trabalhando, sempre ligando, sempre falando. Mas falando né, historicamente a gente fala, né, tenta vincular ao máximo, né, a matrícula para o ano seguinte e a partir de tirar todas as dívidas, né? Mas esse ano tem muita família que é parceira da escola, que está há muito tempo com ela, que você sabe que está com dificuldade. E vocês estão flexibilizando de alguma forma ou vocês estão duros e falam, daqui a gente tem que garantir mesmo que vai fechar? Não, a princípio vai tratando do mesmo jeito de sempre, né? Ele só pode fazer a matrícula quitando o ano de 2020. Então, a gente começa, inclusive, com alguns descontos agora, né? De parcelamento, de valor de 2020 para quem fizer matrícula, mas para ter direito ele vai ter que estar com as mensalidades em dia.
Legal. Mas vai ter negociação. Mas geralmente o inadimplente ele só chega no final do ano. Assim, na verdade, eu diria início do ano, porque ele chega em janeiro. Ele não chega nem em dezembro para É conversar. isso aí. Então, inadimplente de fato, né? É. Então, a gente já tem essa expectativa. Legal. Então, a gente vai segurando, né? Vai tentando tirar o benefício para ele realmente atualizar. Legal. O que a gente propõe sempre é você antecipar, né? Se você puder agir antes, chamar ele, ó, você está aí inadimplente, como é que a gente vai fazer para o ano que vem? Tentar começar a conversa, mas eu sei que, principalmente aqueles Mas inadimplentes isso já é constante. convictos, é difícil de você trabalhar. Né? Mas já é constante. Não, mas já é constante. Aí a ligação é constante, Legal. o contato é constante. De novo, o texto, a fala está diferente do que sempre foi. Legal. Né? Por exemplo, se eu não estiver enganado, eu acho que a gente não botou ninguém para Serasa, nada disso esse ano. Legal. Né? Legal. A não ser alguns casos extremos, né? Que na verdade não tinha a ver com a inadimplência. Então, a gente está seguindo mais nesse sentido. Ouvindo, mas não deixando quieto. Boa, legal. E o último que é com relação a quem saiu da escola, cancelou e tal, você está fazendo que ação? Você vai ativar eles, falar, volta aqui, você tem algum... Está tratando igual? A gente pretende sim. A gente pretende tá com o sim microfone entrar em aberto. contato. Ainda não começamos não a falar. Uhum. A gente pretende sim entrar em contato, mas ainda não começou não. Até porque ainda está na pandemia, né? Vamos chamar assim. Então as pessoas que saíram ainda... Legal. A maioria que saiu, a grande maioria, foi a educação infantil até o infantil 4, então não tem aquela obrigação, né, de estar na escola. Então é só para o ano que vem mesmo. Então a gente ainda não ativou, mas vai ativar o contato com eles. Legal, tá bom. Bom, acho que é isso, né? As coisas do que o Guilherme falou é isso. Eu acho que, primeiro, né, essa coisa da conta que ele falou, né? A gente fica com esse receio, né? Mas se eu der o reajuste, eu já falei um pouquinho isso no começo, no e-book está escrito, mas a conta, quando faz, é isso que eu falei. O exemplo de uma escola que tem, vai, R$500 de mensalidade e tem 500 alunos, esse reajuste de 5% representa R$150 mil, né? Então, pode ser uma decisão, não vou dar reajuste, mas tem que ficar claro que eu estou abrindo mão de R$150 mil e o custo vai aumentar, né? Que nem a inflação vai, a não ser que você falar, ó, ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer um trabalho de corte de custos, que eu acho que esse ano, quem tinha manga, né? Quem tinha algum tipo de coisa já cortou tudo, né? É difícil falar que alguma escola ficou segurando algum, né? Com a dificuldade toda que teve. Então, eu acho pouco provável que a escola tenha alguma coisa muito estruturante que ela vai conseguir tirar, que vai compensar 150 mil nesse ano que eu estou dando, né? Então, que essa decisão seja muito consciente. Então, esse é o ponto. Gente, a decisão é da escola, tem lugares que tem muita concorrência, que tem um receio e tudo. Então, lógico, cada um pode falar, pode tomar a decisão, eu não vou dar reajuste, está tudo bem também. Não é que ninguém está falando que não pode, mas tenha consciência, né? Tem que ser a única coisa que eu peço, né? Que nós aqui na SPIN a gente sempre fala, é que seja uma decisão consciente. Então, acho que esse é o ponto. E o Guilherme é legal, Guilherme, você falou aí da conta, você já definiu o reajuste e agora tem os processos para começar os contatos individuais. Legal. Gente, se der alguma pergunta aí, eu queria falar uma coisa um pouquinho também mais legal, porque essa fala hoje a gente teve, né? A gente entra muito no detalhe ali, mas não vamos nunca perder de vista um pouco do aspiracional, né? Um pouco do que a gente tá fazendo aqui, né? O que a escola está fazendo, a missão dela, a função dela. A gente está falando, acho que todos vocês que estão aqui, todo mundo passou um ano muito, muito difícil, não foi um ano fácil, né? Quem é gestor aqui, quem é dono de uma escola, né? Eu brinco aqui, teve que chorar no chuveiro, porque teve que manter, né, o estufar o peito e manter diante da escola, segurando, né, a ansiedade que tem de família saindo, de ter que negociar. Recebi a carta de turma inteira falando a gente quer reajuste, senão vai sair todo mundo. Professor tentando manter eles lá, porque sabe que são parceiros, teve que demitir gente em alguns lugares, outros conseguiram segurar. Não foi um ano fácil. O comecinho foi super tenso, né, essas renegociações de valor e tudo, mas, né, vai continuar. O ano que vem tem escola, a gente continua, e que a gente não perca, né, o foco nessas falas com as famílias todas do que nos conecta aí com a educação, né, da nossa missão mesmo, né, o que a escola está fazendo e como a escola de fato se reinventou, né, para poder atender. O que eu peço para vocês é que não façam as mesmas coisas de todos os anos. Esse ano é diferente e foi diferente. A família está esperando que você fale o que vai ser diferente, o que é. Quer dizer, você passou por tudo isso e não é se justificar, né? Eu trabalhei para caramba. Tudo bem, pelo menos eu que você trabalhou para caramba. Eu estou preocupado com meu filho. Meu filho não evoluiu. Então, tá bom, nós estamos preocupados. Sabe essa fala de eu estou preocupado com o seu filho, eu vou olhar. Então, aquele pai que teve dificuldade em casa porque o filho não prestava atenção, porque não estava, aquela dificuldade que teve de olhar a rotina. Tem muito pai ainda preocupado com a questão de conteúdo.
e cada escola aí tem suas estratégias, mas as nossas convicções aqui no Elvira, perdão, na Inspin, é sempre falar, o conteúdo é uma parte, né? Quer dizer, aquelas escolas, até quando você pega o pai reclamando dos capítulos do livro que não foi preenchido, tem um trabalho da escola de reeducar esse pai, né? De falar, gente, o foco não é necessariamente só o conteúdo, lógico que a gente tem que percorrer, isso a gente vai dar um jeito, mas o que a gente está aprendendo, né? O que o aluno aprendeu neste ano? O que nós, como escola, aprendemos nesse ano? E que fale, né? Quer dizer, todo mundo sabe que tem uma questão de socioemocional aí que pegou, todo mundo sabe que uma questão de autonomia que pegou. Então, um aluno de escolas que desenvolve uma autonomia de uma forma mais bacana, obviamente os alunos, né, tiveram mais facilidade de dar nesse momento do que nas outras que não. Então, eu como escola eu vi que eu preciso trabalhar melhor a autonomia, para você não ter essa dificuldade em casa. Eu como escola vi que eu tenho que tratar o socioemocional, então o que eu vou fazer? Eu como escola estou olhando uma série de ações que eu preciso fazer para que eu seja melhor para o seu filho e para que possa ser em qualquer momento. Então, se o ano que vem a gente continuar no remoto, tudo bem, vai ser melhor do que esse ano, que foi o primeiro, que a gente apanhou, que aprendeu, teve que treinar todo mundo, mas é isso, não deixa de falar o que a escola aprendeu com isso, não faz um processo normal. E tudo que vocês puderem trazer de forma concreta para o pai entender o que vocês estão fazendo mesmo, de fato, é um pouco do que a Mônica falou, e eu sempre dou de exemplo, né, de uma escola aí que a gente está bem perto, bem dentro, que veio, em determinado ano, assim, uma reclamação muito grande que a escola estava muito suja, e que era uma escola suja, e tal. Bom, a equipe de gestão se reuniu, vamos resolver isso. Tinham 14 pessoas na limpeza. Eu falei, deu para diminuir pela metade a equipe, e ainda assim, falar, é rotina, é processo. A escola pintou, ficou linda. Isso no final do ano. Em março do ano seguinte, na pesquisa de NPS, né, apareceu muita gente, a escola é muito suja, a escola é muito suja. A gente falou, não é possível, cara. Então a gente está vendo no lugar errado. E aí foi ligar para as pessoas para entender por que ela está falando da escola suja. A gente entendeu o que estava, a gente fez o movimento. Aí a pessoa falou assim, nossa, até pode ser, é verdade, porque eu não entro na escola, eu sempre paro no portão da escola e deixo meu filho e vou embora. Faz tempo que eu não entro na escola, né? Porque, ainda mais esse ano que foi todo mundo longe. Então, você vê como assim, a gente subentende que porque a gente arrumou a reclamação, limpou a escola, o pai viu, mas se a gente não comunica isso, ele não necessariamente está vendo, né? E quando você fala da parte pedagógica, é pior ainda, né? Porque a parte pedagógica, principalmente para os mais velhos, a gente estava no outro webinar que estava o Francisco, ele tem um filho, né, mais adolescente assim, e o pai chega em casa e aí, como é que foi a escola? Ah, normal. Ele não tem ideia do que acontece lá, né? Então, de novo, agora é o momento de novo de encantar, de falar o que está acontecendo, quais são as convicções da escola, por que a gente está falando disso, falar de novo lá nos anos de transição, o ano de transição, o cara do G5, do quinto ano, que está mudando de segmento, ele não quer saber como é que vai ser o ano que vem, ele quer saber como é que vai ser o fundamental para o meu filho. Eu estou na educação infantil, e agora? Como é que é o fundamental? O que vai mudar? Nossa, tem prova agora, não tem? Como é que vocês vão ajudar? É uma fala muito mais ampla. Então, não percam, né? A gente está, às vezes, até muita escola que foi ficando acuada esse ano, preocupada e tal, mas, sabe, respira. Agora é hora de respirar e falar com paixão, assim, sabe, com vontade, assim, o que a escola acredita mesmo, voltar para as convicções. A gente fala sempre, né? O Estevão conduz aí muito, a gente faz a pesquisa lá, de atributos de valor, o que as famílias reconhecem de valor na escola, e recuperar aquilo, sabe? Falar muito legal, dar um gás para a equipe está cansada, tem uma equipe que está aí, que foi um ano exaustivo, mas falar, gente, agora é isso, vamos inspirar, que agora, daqui a pouco a gente descansa, né? Vamos lá agora fazer, mas é hora do show, agora é hora do show de encantar mesmo, de dar show para quem está dentro e para quem está fora. Então, só para a gente não fechar a fala só no operacional, discutir na imprensa e tudo, mas respirar com atenção aí. E tem um exercício que é muito difícil, que a gente sempre fala com a escola, a gente fala muito do posicionamento, né? Isso quando a gente fala da tríade, da metodologia da Inspin, que é do PRC, né? Que é posicionamento, retenção e captação. No posicionamento, a gente, ainda que a escola tenha muita convicção do que ela está fazendo, que é legal, como que você comunica isso de uma forma sedutora e de uma forma não do pedagogês, né? De uma forma muito objetiva, o que você faz, sabe, para o pai que fala, entendi, sabe? Traduzir isso para o pai. É isso, acho que essa é a última mensagem que eu queria falar. Gente, se tiver mais pergunta que quiser mandar aqui, quiser falar, eu só vou respeitar aí o tempo, a gente projetou 1 hora, para quem quiser já deixar, quem quiser continuar, eu fico aqui mais um pouquinho, quem quiser mais dúvida. Vocês, quem não está aí com a Inspin, né, acho que o Estevão mandou o contato aí, pode ativar a gente por e-mail, por WhatsApp, por o que for, e a gente quer, de fato, ajudar aí mais escolas. Alguém quer fazer algum comentário aí? Pode ser da equipe, pode ser de quem está aí, parceiro nosso. A turma hoje está muito fria, gente. Eu estou aqui em São Paulo, bem típico de São Paulo, chuvoso, até tive que acender a luz aqui na varanda, é um negócio que está aqui. Fala, Guilherme. Vou aproveitar.
Obrigado. Eu queria que falasse um pouco dessa importância não só do mapeamento, né, do desenho do processo para esse acompanhamento, né, que vale tanto para a matrícula como no caso, acompanhamento da planilha semáforo, né, que faz parte do processo também. Um pouco dessa importância, que eu acho muito importante no caso. Legal, boa, Guilherme, legal. Obrigado mesmo, porque a gente sempre fala assim, né? As escolas todas, aí você tem vários tamanhos, né? Tem escolas menores e escolas muito grandes. A gente tem escola aqui de todo tipo, escola barata, escola cara. E a gente vê muito isso, assim, no final do segundo semestre é um semestre puxadaço, né? De pedagogicamente também falando, né? Quer dizer, a gente agora está pensando, e aí, vai ter turma, não vai ter? Tem que pensar como é que vai ser, tem que contratar professor, demitir professor, vou ter que juntar turma, fazer o que ficou para trás, o que eu vou dar de apoio, tudo pedagógico, né? Falar com as famílias, fazer os reforços, tudo que tem que fazer é um trabalho punk, e isso toma tempo do gestor. Se você não tiver uma disciplina mesmo, uma rotina de olhar a questão de captação e de retenção em números, né? Rotinas mesmo, isso se perde, porque no dia a dia, na urgência, você vai deixando para depois, porque isso não é urgência. Isso é importante, mas não é urgente, né? É um negócio que é aquilo que vai lá, é que nem escovar o dente, né? Você não adianta você escovar o dente um dia, você tem que escovar o dente todo dia. Então, fazer esse processo, né? A gente tem a nossa mecânica de trabalho aqui na SPIN, são reuniões semanais para garantir que isso esteja na mão, né? E a gente ajuda com alguns ferramentais, né? Então, olhar isso, né, Guilherme, que a gente fala, por exemplo, dessa planilha de semáforo ali, das rematrículas, e ver aqueles percentuais e falar, pode ter certeza, se você olha lá, que tem uma média de rematrícula de 60% e tem uma turma que tem 30%, tem problema ali, tem coisa que precisa olhar, precisa ver se é como professor, precisa mergulhar. E aí o gestor tem que dar essa prioridade, porque a escola está toda movimentada para tentar resolver o pedagógico, que é o papel dela, está tudo certo. Mas quem que vai falar assim, cara, eu quero que alguém olhe isso aqui? O ideal é que a escola tenha alguém dedicado para isso, né? Alguém na área administrativa, alguém que esteja ali e vá falar com o coordenador, o que está acontecendo aqui? Tentar mapear. Então, essa rotina de olhar números, evolução semana a semana e tal, é fundamental. E na captação a gente fala também, né? A gente fala muito do funil de conversão, quantas pessoas que chegaram até a sua escola, que entraram em contato. Esse momento, a captação está muito difícil, está muito difícil. Então, a gente tem acompanhado com todas as escolas, ela está uma curva totalmente atrasada, né? Então, a gente sabe que no Nordeste, né, e Norte, normalmente já é mais tarde, né, do que o Sudeste e o Sul, mas eu estou falando aqui do Sudeste e do Sul das escolas que a gente acompanha, a curva está bem difícil, né? A família está muito naquela, deixa eu ver o que vai acontecer, não está decidindo, as buscas no Google caíram 30%, então não tem gente buscando escola, a gente consegue gente entrando em contato com a escola, mas que depois não efetiva a matrícula, tem a questão não só financeira, mas de assim, o cara fala, melhor eu ficar onde eu estou, sabe? E a gente vai ter todas as escolas tentando reter os alunos que tem, né? Então, provavelmente vai ter um maior processo de desconto e tudo. Então, se você não está olhando o seu funil, quer dizer, quantas pessoas que já vieram visitar este ano a minha escola, né? E que não tomaram decisão ainda para falar, e aí, você vai decidir, não vai? Como é que eu ajudo esse cara? Como é que eu ajudo esse cara a vir para cá? Eu vou ter que fazer um esforço maior do que eu sempre fiz. E se não tem esse acompanhamento, esse processo, né, Guilherme, não acontece, cara, não acontece porque é difícil. Quem está à frente da escola, a gente sabe muito bem, é um herói, né? É um herói que tem que olhar tudo, né? Desde é tudo. Tem que olhar tudo, tem que ser multidisciplinar. Então, alguém tem que estar com esse olhar. O gestor tem que estar, pelo menos, com alguma rotina, uma semana, pelo menos uma vez por semana, pelo menos, mas é bom ter alguém na escola olhando, né? Então, André, está chegando aí no Criando Asas, é esperado que você esteja atento a isso. Alguém precisa estar olhando e falar, eu vou rematricular todo mundo, e eu vou captar todo mundo, entendeu? Chegou na minha porta, não sai daqui sem rematricular, lógico que não é no dia, mas não vou deixar alguém que veio me visitar não matricular. E essa atitude é fundamental e é processo, é rotina. Então, obrigado pela pergunta aí, Guilherme, porque é exatamente isso que a gente propõe sempre, né? A gente prega sempre. Alguém mais aí? Eduardo, valeu, agradecimento. Sheila do JK, tá bom, aí o Estevão fala com você aí. E, gente, é isso. Então... Pedro, eu só queria agradecer. Nós estamos começando, somos da Escola Alfa de Macaé. Ah, legal, Lúcia, que bacana. Agora, que bacana, que fiquei bom. bastante animada aí Bem-vinda, que bom. vocês. Deus quiser, nós vamos superar. Vamos sim. Esse é um ano duro, mas vamos fazer o projeto sempre de longo prazo, né? Obrigado pela confiança. Tá bom, um abraço. Vamos nessa. Eu quero fazer uma pergunta que eu considero um pouco difícil a resposta. Então fala, Judete. O que fazer com uma clientela que briga muito por preço e que os concorrentes eles estavam sempre botando um valor de mensalidade menor do que
pouco. Uhum. Judete, a pergunta não é simples, né? Por isso que a gente, quando fala da metodologia da SPIN, que é uma tríade, a gente fala a primeira coisa que tem é um posicionamento, né? Depois a retenção e a captação. Porque a gente sempre fala disso, da diferença que tem entre preço e valor, né? O valor é aquela história de fato, né? Você está aqui na minha escola, né? Está no DGN aqui. Isso para você faz sentido? Quer dizer, o que a gente faz aqui é legal? Porque eu estou cuidando do seu filho como se fosse meu aqui. Está aqui, eu tenho um professor que está aqui, olha todo o movimento que eu fiz para estar com ele aqui. Então, uma fala muito clara e das convicções, assim, né, Judete? Quais são as convicções do Degiane? Assim, o que você acredita? O que você fala assim, lá na essência, quando você fundou o Degiane, né? O que era a sua essência? Assim, o que você prega? E ele falou assim, cara, o que eu acredito aqui é isso aqui. Quando você fala de convicção, né, do que você acredita, o que você prega, o que você trabalha por, não tem concorrência, porque cada um tem que ter um posicionamento muito claro. Eu faço isso, eu faço isso. A dificuldade da família, sempre, Judete, é um cara leigo identificar a diferença entre uma escola e outra, né? Tá bom, eu gostei do discurso da Judete, gostei do discurso mas qual é que é? Então, esse trabalho de falar com convicção, e a sua equipe tem que estar, não adianta estar na sua cabeça, né, dos mantenedores, sempre fala disso, desse alinhamento, né? O professor que está lá na sala de aula, que vai receber a família e tudo, quando a família vai lá e fala, essa aqui é uma escola fraca, eu vou procurar uma outra escola é mais barata, ele tem que falar, meu, aquela escola é mais barata, mas aqui a gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, nunca falando mal, não precisa falar mal do outro, mas falar assim, ó, preço, né, cada um tem a sua dificuldade familiar, não dá para falar, mas o que eu vou te falar é o que eu te entrego de valor, o que eu tenho de convicção, o que eu vou fazer. Então, a gente prega muito isso na SPIN, o que a gente tem que estar o máximo, Judete, é sair da discussão de preço. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem regiões que a concorrência é mais acirrada, mas quanto mais você conseguir fazer um trabalho de ter uma relação muito próxima com a família, né, de relação mesmo, e mostrar valor, né, diminui, assim, eu consigo te afirmar com dados concretos, né, da base de todos que a gente tem, as escolas que fazem um trabalho melhor de relacionamento com a família e de posicionamento, a inadimplência é menor. A inadimplência é menor. A inadimplência é uma coisa que você fala, bom, isso aqui não controlo muito, mas por quê? Porque o pai, tem algumas escolas que a gente acompanha aqui, que ele fala na reunião de pais, fala assim, gente, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fala na reunião de pais, ó, eu dependo que vocês mantenham com a inadimplência, porque para a gente é um problemão. E fala com uma convicção e fala assim, ó, se não pagar, a gente prefere que não continue. Então, quando você tiver essa convicção de falar assim, eu estou fazendo todo o meu melhor, e você não quer dar a sua contrapartida, é isso. Não é fácil construir isso, estou falando, né, do mundo ideal, tem um processo para construir isso, a gente quer ajudar vocês sempre para fazer isso aqui, mas, Judete, se você discutir preço, você está no lugar errado, tem que discutir valor, né? Trazer essa família e falar, gente, e é isso, tentar identificar aquele pai, se ele está saindo por causa de R$20, por causa de R$30, por causa de R$300, você fala, meu, 300 é muita mensalidade aí, mas me conta um pouco. E aí perguntar genuinamente, ó, o pai que saiu, eu falei, me conta um pouquinho, por que né, R$20 eu entendo que é dinheiro, é para todo mundo, é para mim, é para você. Mas mudar a escola do seu filho, né, por R$20 é porque tem alguma coisa por trás. O que aqui não te chamou atenção, o que te chamou atenção lá? E aí eu fazer uma autocrítica mesmo, né, Judete? Porque a gente fala com todas as escolas e é assim, por que você perde aluno? Ah, porque meu concorrente dá muito desconto. A fala é 90%, por causa tem muita concorrência aqui, dá muito desconto. E por que você ganha aluno? Não, porque eu sou incrível, que eu tenho um ensino de qualidade, eu trato cada aluno individualmente, cada aluno é um. E, pô, se todo mundo falar isso, algum lugar está errado. Se todo mundo fala que perde porque a concorrência dá desconto, e todo mundo fala que é bom, porque eu tenho um ensino de qualidade, é melhor do que a outra escola, algum lugar o discurso não está batendo, né? Então, o nosso problema não é o pai que sai, não é que o aluno sai por isso. Depois que ele conhece o trabalho da escola, ele dificilmente sai pelo valor, pelo preço. Mas é na hora de adentrar a escola, na hora da matrícula, ele vem, ouve tudo, e a gente tem um trabalho muito bom e tudo mais. Mas quando chega adiante, que o concorrente ofereceu um preço menor nas qualidades, muitos ficam lá. Temos esse problema lá na nossa região. Sim. Eu sei, Judete. Não tem a resposta agora. Não, mas o ponto é isso, assim, vamos falar assim, vou te dar uma resposta mais concreta. O mais importante, né, que a gente tenha como meta sair dessa discussão de preço, né? Então, se a gente está numa discussão de preço, está errado. Está errado. Não era para estar na discussão de preço, você pode perder algum ou outro, mas não é para ser todo mundo. Quer dizer, uma parcela vai pegar. Então, mas vamos dizer que a gente está nessa situação, vamos construir um jeito de sair daí, mas vamos dizer que a gente está nessa situação, também você tem muita clareza até onde você pode chegar, né? Então, falou, até aqui eu chego, né? E aí tentar
falar, bom, se eu estou disposto, né, até é uma política de preço, né, que tem por região, a gente acompanha aqui, né? Eu prefiro, eu gostaria que sempre fosse assim, ó, meu preço é tanto, quer, paga, não quer, vai para outra escola e tá tudo certo. Mas tem outras estratégias que nem hotel. O hotel tem uma tarifa lá no balcão, mas quase ninguém paga aquela tarifa porque tem desconto em tudo quanto é lugar, né? E pode ser também, tem muita escola que fala, meu preço é tanto, mas dá 40% de desconto para todo mundo. Então é uma estratégia de preço, né? Então depende da região também. Mas a partir do momento que está olhando, é isso, Judete, quantos do que estão chegando para matricular ou para rematricular, que a questão é preço, né? Não deveria ser muito, né? Deveria, uma parcela 10, 15%, sei lá. E como é que você pode fazer uma conta, aí a gente pode dar uma mão aí também, como é que a gente pode fazer a conta para até onde eu posso chegar de desconto e onde não vai, para quem vale a pena dar e para quem não vai, mas que a gente faça isso, esse ano é um ano difícil, vamos tentar ver, mas que a gente tenha a visão juntos, né, aqui mais de longo prazo, de sair da discussão de preço. Quando você entra na discussão de preço, está errado, tem alguma coisa que está errada, está errado. Então, como é que a gente tenta sair daí? Ele tem que olhar em você e falar, nossa, você é incrível, eu preciso estar na sua escola. E o desconto lá do cara tem que ser muito alto para ele falar, não, eu quero ficar lá. Mas não é um trabalho fácil, né? De educação mesmo das famílias. Né? Bom, espero que eu tenha respondido minimamente, tenha atendido, porque é uma resposta que não é simples, obviamente não é uma resposta simples. Né? Olá, Pedro. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, prazer, somos da Escola Vila Alfa. Legal, muito bom, Francisca, Francisco. Nós temos, estamos recebendo muitas visitas na escola, por incrível que pareça. Ótimo, ótimo. Estamos recebendo muitas visitas na escola, e a minha pergunta é, como nós podemos... visitas, porque assim, nós atendemos... Patrícia falhou o áudio exatamente como nós podemos, aí falhou o áudio, aí eu não entendi a sua pergunta, você pode repetir. Está me ouvindo? Agora sim, estou. Está me ouvindo agora, Pedro? Estou sim. Então, como nós estamos atendendo muitas visitas, e agora nós vamos atualizar essas visitas com o aumento que nós tivemos, eu tenho essa preocupação de como fazer para segurar essas visitas, para trazer essas visitas para a matrícula. Só me ajuda a entender a sua preocupação. A sua preocupação é de falar do aumento, isso te preocupa, ou como fazer para ele trazer para a matrícula? Como fazer para trazê-los para a matrícula? Tá. Então, é isso. A gente, quando tem... A gente está acompanhando muita escola, que é isso, como eu falei, né? As famílias estão retardando a decisão de matrícula, né? Então, ele já visitou a escola, ele está lá, pode ser até, espero que seja essa situação, ele já tenha decidido que vai ficar no Vila Alfa aí, mas ele tá demorando para tomar uma decisão, porque às vezes até é uma coisa mais psicológica, né? Deixa eu pensar, deixa eu ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada diferente para ele vai matricular, mas ele ainda está postergando essa coisa. Então, a gente sempre fala de como é que a gente manter essas famílias ativas, né? Como é que eu posso mandar... A gente fala sempre de factoides, que desculpa que eu tenho para ligar para esse cara, para mandar uma mensagem para esse cara, e, pô, a primeira é agora, acabamos de lançar aqui o processo de matrícula, já está rodando, vamos tentar fazer aqui. A gente sempre fala de... Né, tenta fazer alguma coisa que ele possa assinar um papel ou se comprometer de alguma forma, porque ele tira também do radar dele, que a gente falou que é a questão psicológica. Então, já pode aqui assinar uma reserva de vaga, uma coisa aqui, o valor pode ser, paga R$100 e já está garantido, mas de alguma forma você tentar fazer com que ele rápido tome essa decisão. Mas o que a gente está falando, assim, Patrícia, você está num porte de escola aí, que vai ter um volume aí que você conseguiria ligar para falar, né? A gente sempre recomenda aqui na SPIN, de novo voltando para a pergunta do Guilherme, mas esse processo de venda é um processo de relacionamento, né? Não é que ele vai na sua escola, e isso a gente tenta sempre mudar. Ele chegou nessa escola, viu, teve a visita e fala, bom, vai para casa, e a maioria das escolas que a gente encontra no começo fala, e agora? Ele fala, bom, agora espera a família decidir. E não é isso que a gente quer que tenha um relacionamento para você ajudar na tomada de decisão. Então, mandar a rematrícula, falou, acabou de sair rematrícula, pode ligar para ele, tudo bem e tal. E aí, você recebeu o negócio de rematrícula, vamos fazer? E você fala, ainda não, aí você tenta identificar quais são as objeções. Mas como é que está no seu processo de decisão? Você ainda está visitando outras escolas? O que está pegando para você? Tem alguma coisa que você ouviu aqui que te incomodou? Tenta primeiro discutir o valor, né? Para entender o valor, estou falando o que a escola oferece. Quer dizer, teve alguma coisa que você viu no Vila Alfa que não te agradou, faltou alguma coisa, você tenta contornar a objeção. E, bom, se está tudo bem para você, se está convencido, vamos fazer a matrícula? Aí ele fala, não vou fazer agora, e tentar trazer o máximo para perto. Mas é um relacionamento que você vai ter que construir, Patrícia, é um relacionamento com essas famílias, assim. Mas tenta criar uma rotina, né? A gente fez agora um processo com uma escola aqui também, que está com um número alto, são 120 famílias que estiveram lá, que já fizeram visita, que teoricamente está tudo lá, e que está nesse processo que a gente chama de encantamento, de negociação.
E é um trabalho, de ficar ligando mesmo. Só que, assim, esse trabalho compensa. A gente sabe também, por dados concretos, quem faz acompanhamento do processo de decisão da família, até ele fechar, né, tentar ajudar a contornar objeções, tentar ajudar, se o cara tem alguma dificuldade de entrar ali, a conversão é muito maior de quem só vai lá, faz a visita e espera a família ligar, né? Lógico que tem que criar um desejo, mas esse esforço seu vai te trazer talvez mais 5% de conversão, mas isso, quando você pega a conta no fim do ano, vale muito a pena o esforço, vale muito a pena. Então é isso, Patrícia, a dica que eu tenho é você criar um motivo para ligar para a família ou mandar uma mensagem e aí se aproximar do processo de decisão dela. Falar, como é que está o seu processo de decisão aí? O que falta para você tomar a decisão? É visitar outra escola, é definir se vai ter recontratar, ou se é meu marido ou eu que perdi o salário, eu vou ter uma reposição, qualquer coisa, eu estou esperando o 13º, qualquer coisa tenta, entendi, mas o que você acha que a gente fizer? Se é o 13º, faz aqui uma reserva, eu já garanto aqui para você, R$100 você consegue? Consigo. Quando a gente quer pegar alguma coisa para ele, para você garantir que ele está com você, sabe, o quanto antes. Ficou claro, Patrícia? Alguma dúvida aí? Ficou claríssimo. Muito obrigada. Bom, legal. E aí, gente, mais alguém? Francisca está mandando abraços. Boa, manda um abraço para ele, legal. Gosto muito da turma aí. Gente, então, acho que é isso. Vamos encerrar por aqui. Estamos à disposição, além de hoje. Lógico que hoje, né, de forma coletiva é legal, trocar um pouco mais e tal. Então, quem quiser, estamos à disposição, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Obrigado, aí, pessoal. Lúcia, pela participação. Um abraço aí para todos. Tchau, tchau.